Pronto, é que é uma aula mais dinâmica, pode ser que canse, né, vocês ouvir depois a gravação, mas eu botei gravar, tá? Tá bom, obrigada. Ok, pessoal, então, voltando aqui, esse conceito é bem importante para vocês, tá? Nós estamos trabalhando com variáveis do tipo real. A nossa função, ela vai retornar um tipo real. Então, que tipo a gente tem que declarar a nossa função? Se ela vai retornar um valor real, nós vamos declarar a função sendo real também, né? Agora eu vou dar um nome para a função. Vou chamar de calc reajuste sal. Agora eu tenho que passar então por parâmetro esses dois valores que estão sendo lidos no programa principal. Quem são os valores que eu tenho que passar? O sal e o percentual, né? Então, na minha declaração, né, vou colocar aqui, ó, declaração da função. Então, aqui na declaração da função, eu tenho que dizer para ela que ela vai receber uma variável float com o salário e uma variável float com o percentual. Ok, até aqui, pessoal? Preciso que vocês me digam se tem dúvida. Até o momento. Tá? Então, vou prosseguir, tá? Declarei a minha função lá em cima. Agora, eu tenho que construir a função. Então, fora do programa principal, tá? Eu vou colocar aqui também, ó. Programa principal. Início. E aqui, programa principal, fim, tá? A gente delimitou aqui o programa principal. Agora a gente vai construir a nossa função. Então, eu já declarei a minha função lá em cima, nessa linha 11. Agora eu vou construir a função. Então, o nome dela, o tipo e os parâmetros que ela está recebendo. Então, os parâmetros que ela está recebendo, né, é o salário e o percentual, que é a mesma coisa que eu tenho aqui em cima, tá? Vou abrir e fechar chaves aqui. Agora, aqui dentro dessa função, eu tenho que declarar uma nova variável. Então, vou colocar aqui, construção da função. Aqui dentro do programa da função, então, eu vou construir vou declarar uma nova variável que vai receber o total do salário reajustado. Então, eu vou chamar de sal reajustado. E agora eu vou simplesmente fazer o cálculo, né? Então, o salário reajustado vai receber a variável sal mais o percentual de reajuste, né? Dividido por 100,0. E isso aqui eu preciso, então, multiplicar por sal. Esse é o cálculo da porcentagem, tá? Então, isso aqui
vai salvar, né, o total aqui dentro dessa variável. E depois, então, o que acontece? A função, ela tem aqui o resultado. O resultado ela tem que jogar para a função principal, né, para o programa principal. Como que ela faz para jogar esse valor de volta? A gente usa o return. Então, return a variável calculada. Agora, aqui no programa principal, tá? Eu preciso, então, fazer uma chamada para essa função. Então, eu vou armazenar na variável salr, tá? O retorno da função. Quem que eu tô querendo que ele calcule? O valor que eu li aqui. Então, eu tenho que enviar para ela, né? Esses dois valores. Então, é como se fosse um jogo de ping-pong aqui, né, pessoal? O que acontece? Eu leio valores, eu envio valores para a função recebe esses valores, faz o cálculo e envia de volta para o programa principal o resultado. Então, aqui eu chamo a função enviando os parâmetros para ela, que são os dados que eu li. Por último, no programa principal, então, a gente vai mostrar, né, o resultado disso tudo. Então, vou mostrar o salário reajustado, que é a variável salr, porque ela que guarda o resultado da função. A função jogou para mim aqui, ó, e eu guardei em salr. Então, pessoal, eu quero saber se vocês entenderam isso aqui. Porque na prova vai ter uma questão de função de novo. E aí vocês precisam estar entendendo já esse funcionamento. Podem me perguntar, não tenham vergonha. Eu também sofri para aprender funções. Entendido? Vocês querem que eu explique de novo alguma parte? Vou fazer mais uma questão, então. Agora, pode falar, Guilherme. Aquilo da função ali, que tem float, salvo e float 2. Uhum. Eles precisam ter o mesmo nome do que aqueles que estão dentro do int ou a solução depois pode ser X? Não, pode ter outro nome. Tá vendo que eu tenho float sal e float perce na função. E ali no programa principal eu tenho percentual. Tá? A única coisa que a linha que eu declarei a função e a linha que eu estou construindo a função, essas duas sim precisam ter os mesmos nomes, senão não funciona. Tá? Mais alguma dúvida? Quem não tem microfone pode mandar escrito. Tá?
Podemos fazer outra. Eu vou primeiro executar essa aqui para ver se deu tudo certo. Então, pediu o salário da pessoa, vamos supor que é R$950. O percentual de ajuste é de 2%, né? Então, o salário reajustado, 969. Tá? Então, funcionou. Sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Eu vou passar para outra questão daí, tá? Não vou fazer muitas questões da mesma, vou fazer uma de cada um. Daí, se vocês tiverem dúvidas, a gente tem que resolver aqui com essa. Vou pegar aqui uma nova questão. Vou pegar uma questão de vetores. Então, essa aqui. Nessa questão de vetores, a gente não vai precisar de função, tá? Então, eu vou apagar aqui. Não vamos precisar de função, somente dos vetores, tá? O que diz a questão? Cria um programa em C que receba do usuário 10 temperaturas em graus Fahrenheit. Transforme-as em graus Celsius e armazene os resultados em um vetor. Terminada a entrada de dados, os valores armazenados devem ser apresentados. Então, essa aqui nós vamos usar dois vetores. Então, como é temperatura, de novo, a gente vai precisar do tipo float. E eu vou declarar, então, um vetor. Vou colocar temp_f para Fahrenheit e temp_c para os graus Celsius. O tamanho do vetor a gente conhece, então nós podemos usar aqui o define tamanho 10. Então, vou colocar uma informação aqui para a pessoa saber o que é para ela digitar, tá? Digite os valores da temperatura em graus Fahrenheit. Como é que eu faço para preencher o vetor, pessoal? O que eu preciso? O for, né? Ou algum outro laço de repetição. Vou usar aqui uma variável contador, que vai começar em 1, para controlar o meu laço. Contador, enquanto o contador for menor ou igual a 10, então para ele ir até 10, contador mais. E aí eu vou mandar uma mensagem aqui para a pessoa saber qual o valor que ela está lendo, né? Em que momento que ela está já armazenando. Então, o que vai acontecer? O contador, ele vai mostrar para nós a posição do vetor que está sendo, então, preenchida, tá? Agora eu vou colocar o CIN aqui para ler, então, essas temperaturas em Fahrenheit. Quem é que conta a posição do meu vetor é a variável contador. Então, aqui nós estamos recebendo as
temperaturas. Então, se eu executasse isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos executar isso aqui. Não sei se vocês vão ver aqui, deixa eu trocar a tela. Vou colocar aqui tela inteira, para vocês verem o que está acontecendo. Então, aqui, vou executar e ele vai me pedir o valor 1, 12, o valor 2, 45, o valor 3, o valor 8, 4, o valor 5, tá? Até 10. Então, se a gente fosse imaginar o nosso vetor sendo preenchido, né? Toda vez, vou desenhar aqui, toda vez que eu digito um valor, ele está preenchendo o vetor aqui. Deixa eu colocar... Então, eu tenho aqui a posição 1, posição 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, faltou uma caixinha, que eu usei desde o 1 e não desde o 0, tá? E a 10. Então, quando eu digitei o primeiro valor, guardou aqui. O segundo valor, guardou aqui. Terceiro, posição 3. O quarto aqui. Foi assim que eu preenchi o meu vetor. Acho que faltou um aqui. Tá? Então, eu preenchi o meu vetor. Faltou aqui. Preenchi o meu vetor, ó. Quando eu digitei o valor, ele foi guardado aqui em cada uma das suas posições, né? Agora, a questão diz, então, que a gente precisa armazenar os valores convertidos em Celsius e armazenar num novo vetor. Então, o que eu vou precisar? De novo do laço de repetição para ele percorrer cada um desses endereços aqui, né? Cada uma dessas posições. Então, eu preciso de um laço de repetição. E aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, o cálculo para transformar Fahrenheit em Celsius. Então, o meu vetor temp C, ele vai receber o cálculo, então é 0,555, acho que é isso, o cálculo que vai, então, transformar o que eu tenho armazenado no vetor temp F na posição que eu estou fazendo agora e menos, então, 32, porque isso faz tudo parte da fórmula, tá? Aqui, ó. Então, finalizei a transformação. O que acontece? Agora, eu criei o quê? Um segundo vetor, né? E esse segundo vetor, então, vai receber, né? Então, ele pega aqui, da primeira posição, 12 vezes
0,555 menos 32. Então, ele faz o cálculo e vai armazenar aqui, ó, no outro vetor, né, o valor convertido. Então, esse aqui seria o vetor F. E aqui embaixo, deixa eu colocar mais para lá. É o vetor C. Então, o meu vetor F, né, vai ser calculado e guardado num vetor C, num segundo vetor. Então, ele vai no laço, ele vai na primeira posição, vai pegar o 12 e vai fazer o cálculo e vai guardar aqui. Na segunda repetição, vai pegar o 45, vai fazer o cálculo e vai guardar aqui, tá? E para mostrar, então, o resultado, novamente eu preciso do laço de repetição para mostrar o resultado final. Quem que eu vou mostrar? O vetor temp C, porque ele que guarda, então, os valores em graus Celsius agora. Então, executando isso aqui, eu vou digitar os mesmos valores que eu tinha antes para a gente ver o resultado. Doze, 45, 78, 8, 4, 6, 4, 2, 1, 1. O que aconteceu? Então, ele foi calculando e foi guardando aqui no outro vetor, né, os valores. Então, ele colocou aqui na posição 1, menos 11,111, né? Aqui na posição 2, 7,2215, tá? Não vou preencher todo que não vai ter espaço. Tá, então... Dúvidas, pessoal? Sobre essa? E a de matriz, que eu reservei, então, é um pouquinho mais extensa. Eu vou copiar aqui. A de matriz diz assim: faça um programa que gera uma matriz 3×6 elementos, encontra o menor valor e multiplica cada elemento da linha que contém o menor valor por 5 e imprime esse resultado. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui é o tamanho da coluna. Então, nesse caso, são 6 colunas, né? E aqui vou definir linha. 3. Então, 3 linhas e 6 colunas. Primeira coisa que eu vou fazer agora é
declarar, então, essa matriz. Como eu não tenho agora valores que precisam ser reais, né, float, então eu vou usar inteiro. Vou chamar de M, a minha matriz. E o tamanho, então, é linha, 3 linhas e 6 colunas, né? Então, declarei ela aqui. Outra coisa que a gente precisa declarar, né? No caso, deixa eu pensar, encontra o menor valor e multiplica cada elemento da linha que contém o valor por 5. Tá, não precisa mais declarar mais nada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é gerar essa matriz. Para gerar essa matriz, então, a gente usa int linha, então, para controlar as linhas, né? Quanto linha é menor que lin, que é o que eu defini lá, então vai ser menor que 3. Quanto for maior que 3, linha mais. Então, isso aqui é sempre bem padrão, né? E para controlar as colunas, então, coluna inicia em 0, quanto coluna menor que coluna mais. E aí eu vou, então, usar um rand aqui para gerar os elementos dessa matriz. Então, vai ser M, então a matriz M, linha, coluna, recebe rand. Aqui não está definido, mas eu vou colocar aqui que os valores são de 0 a 50. Então, eu vou colocar aqui até 51. Aqui eu tenho que também acrescentar o comando para ele gerar esses valores aleatórios. Time null. E agora, então, a gente tem que encontrar o menor valor e multiplicar cada elemento dessa linha que contém o menor valor por 5. Então, por enquanto, a gente gerou a matriz. Agora, a gente precisa encontrar quem é o menor valor dessa matriz, tá? Para encontrar o menor valor, eu preciso percorrer a matriz. Então, eu vou precisar dessa mesma estrutura aqui. Aqui, dentro da repetição, eu vou ter que fazer um if para descobrir quem é o menor valor, né? Então, se menor for maior que a minha matriz, linha e coluna, então, se nessa posição aqui, né, onde tem um valor dentro da matriz, tiver um valor menor, então, que o que eu tenho aqui, vamos fazer invertido. Se for menor que o menor, o que diz o problema? O problema diz, encontra o menor valor e multiplica cada elemento da linha que contém o menor valor por 5. Aqui a gente descobre quem é o menor valor. Como que eu descubro qual a linha, né? Então, eu vou precisar declarar
uma variável menor e vou precisar declarar uma variável que vai guardar a posição, né? Então, e na realidade, como eu preciso só da linha, né? Só dessa linha aqui, então eu tenho que receber aqui a linha, né? Então eu sei que ele vai estar numa linha X aqui, ele vai encontrar esse menor valor, né? E vai então guardar a linha nessa variável posição. Essa variável menor aqui a gente precisa iniciar ela com alguma coisa, né? Então vamos pegar aqui, vamos dizer que ela inicia aqui com o primeiro elemento da matriz. E aqui então testa para encontrar menor elemento. Guarda em qual linha está o menor elemento. Feito isso, pessoal, a gente precisa completar o algoritmo, então, multiplicando cada elemento dessa linha por 5. Então, a única coisa que a gente precisa variar agora são as colunas, né? Então, eu vou pegar um laço de repetição para poder variar as colunas. E vou, então, agora armazenar aqui num outro vetor para guardar esses valores, né? Então, eu vou criar aqui mais um vetor V, que vai guardar, então, quantas colunas, né? Do tamanho das colunas. Eu já exemplifico um pouco melhor isso aqui para vocês. Esse vetor, então, ele vai receber a multiplicação, né? Então, vai pegar aqui a minha matriz. Agora, a linha vai ficar estática, né? Então, eu quero só a mesma linha. Quem que é a linha que eu tinha buscado antes? Ela está guardada nessa variável posição. Então, guardo aqui. A coluna vai ser variada, né? E eu guardo no vetor. Depois, no final, então, eu vou fazer o quê? Mostrar esse vetor aqui, com o resultado final. Então, eu vou colocar um Cout aqui, que vai mostrar, então, o resultado desse cálculo, né? Que vai ser um vetor. Então, vou imprimir o vetor V, né? E ele está controlado pela quantidade de colunas. Vou deixar assim por enquanto, depois eu faço uma formatação aqui. Vou colocar aqui um. Então, o que acontece? Nós temos aqui vou até desenhar aqui de novo. Vamos desenhar essa matriz. Então, essa matriz, ela tem 3 linhas e 6 colunas. 3 linhas e 6 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
tá? O que acontece? Eu vou colocar uns elementos aqui, uns valores aleatórios, tá? Vamos supor que a gente gerou a nossa matriz. Tá? Vamos supor que a gente gerou a nossa matriz aqui, que foi o que eu fiz, né? Nos primeiros dois for. Então, eu gerei uma matriz, a minha variável menor, então, variável menor armazenou o valor 3, né? Porque eu inicializei ela aqui na linha 30. Depois, esses segundos dois laços aqui, o que ele vai fazer? Então, ele vai começar a percorrer aqui, primeira linha. Então, eu tenho o número 3, né? Primeira linha e primeira coluna. Número 3. Então, 3 é menor que o menor? Não. Então, ele vai ir para a próxima coluna, né? Próxima coluna, né? O menor, o elemento que está aqui nessa posição é menor que o menor? 3 é menor, 1 é menor que 3? Sim. Então, ele vai guardar aqui o menor elemento. E assim ele vai ir para o próximo e vai testar todas as posições. Mas o menor a gente pode ver aqui que é o 1, né? Não muda, então, essa variável vai guardar o número 1. E qual é a posição, qual é a linha que ela está guardando, né? Então, a linha que ela guardou foi a 0, porque nós temos aqui linha 0, linha 1, linha 2. Então, ela guardou a posição do menor elemento, que é 0. Depois, a gente declarou um novo vetor que vai fazer um cálculo, né? Que é multiplicar por 5. Né? Então, ele vai multiplicar por 5 e vai guardar no vetor. Então, o que ele vai fazer? Ele está variando agora só as colunas, porque a gente tem que permanecer na linha 0. Então, é por isso que eu tenho um laço de repetição que vai somente variar as colunas. O meu vetor vai ter esse tamanho. Então, é por isso que quando eu declarei o vetor, eu tenho lá um vetor com 6 elementos, né? Que é o que eu defini aqui em cima. Então, feito isso, agora eu tenho que multiplicar, então, cada um desses elementos por 5. O que ele vai fazer? Vai pegar a primeira coluna aqui, o 3, e vai multiplicar por 5. Vai dar 15, então ele vai guardar no vetor V o 15. Depois ele vai multiplicar o 1 por 5, vai dar 5. Depois ele vai para o próximo elemento, 65 vezes 5. Não sei quanto é, vamos calcular aqui. 65 vezes 5, 325. Vai guardar no vetor, 325. Depois, 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. 6 vezes 5, 30. Então, ele guardou isso aqui tudo no vetor. Né? Então, a gente foi elemento a elemento guardando no vetor. E o vetor foi, então, armazenando todos os valores multiplicados. Por fim, aqui no final, então, eu só mostro esse vetor, né, com os valores calculados. Para a gente verificar essa diferença, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar quando ela foi gerada e depois, tá? Então, eu vou fazer aqui para imprimir, acrescentar aqui mais uma coisa, imprimir a matriz.
E aí eu vou colocar aqui, então, para mostrar essa matriz aqui, vou usar um Cout, mostrar a matriz, deixa eu formatar aqui, botar um /T para formatar e um endl aqui no final também para ficar bonito. Tá, isso é questão de formatação. Eu vou executar. Então, olha só, pessoal, o que aconteceu? Quem é o menor elemento? É o 2. Então, ele teve que pegar toda essa linha aqui e fazer a multiplicação, né? Então, de toda essa linha por 5. Vamos ver se deu certo. E guardar no nosso vetor ali, né? Então, ele pegou o 11 e multiplicou. Pegou o 11 de novo, multiplicou. Deixa eu ver se ele deu certo aqui. Ele pegou o menor elemento como 16. Vamos ver se tem alguma coisa errada aqui. Menor ou igual. Se é menor ou igual ao menor, então recebe a posição. Deixa eu colocar um Cout aqui para ele mostrar esse menor elemento. Para nós verificar se está certo. E vou mostrar a posição. Assim a gente consegue tirar a dúvida. Sempre que vocês têm uma dúvida sobre se o algoritmo fez certo, né? A gente vem aqui e enche de Cout, né? Qualquer coisa. A gente consegue então descobrir. Menor elemento 27, posição 0. Posição 0. Ele não tá pegando, ó, não tá pegando o menor elemento para mim. Barra. Então, endl aqui. Se matriz, linha e coluna for menor que o menor. Ah, faltou atualizar aqui quem é o menor, né? Então, quem é o menor elemento? É aquele que ele encontrou. Então, ele tem que atualizar, né? O menor elemento também. Agora sim, o menor elemento foi 3. A posição, então, que ele recebe é a posição da linha, né? Que a gente estava usando aqui em cima nessa. E aí, então, ele vai fazer depois o cálculo conforme a linha que ele encontrou, tá? Então, a posição do menor elemento é a linha 0, né? Então, o menor elemento é o 1. Então, a posição é a linha 0. Deixa eu formatar isso aqui também. Não fica difícil de vocês visualizarem. Então, aqui, ó, o menor elemento do início é o 29, está na posição 0. Depois, o menor elemento é o 7, está na posição 0, porque continua na linha 7 o menor elemento. Depois, ele verificou de novo, o menor elemento continua sendo 7,
O menor elemento é o outro 7, ele só substituiu, né? E pegou então a posição 1 e fez a multiplicação. 14 por 5, 70. 15 por 5, 75. Então, ele pegou essa linha aqui e fez o cálculo, né? De todos os elementos por 5. Essa questão, pessoal, é bem importante vocês entenderem o funcionamento dela, porque é uma questão bem parecida com o que vai cair na prova, tá? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Deixa eu trocar a janela aqui. Tranquilo, pessoal? Basicamente, vocês têm que estudar esses 3 tipos de questões, tá? Então, uma de função vai cair, uma de matriz e uma de vetor, tá? Então, o ideal é que vocês estudem essas questões e venham preparados, tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida que queira tirar ainda, senão eu vou encerrar por aqui, pessoal.